Outubro foi um mês de altos e baixos neste canal em termos de leitura, mas tivemos ao mesmo tempo um mês bastante eclético. Então teve livro, que é o livro do qual todo mundo tá falando, teve romance de uma autora aí que está se tornando bastante famosa no BookTok, temos literatura contemporânea brasileira e até romance com um vampiro eu tenho hoje na lista de livros pra fofocar com você. Oi, eu sou a Marci, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros. Eu também posto vídeos de viagem, acabei de postar um vídeo de Lisboa que está belíssimo, vou deixar aqui na descrição e aqui em cima também. Mas o Pausa também é uma newsletter na qual eu te mando textos meus, mais dicas de séries, filmes, livros, tudo que a gente pode fazer para aproveitar os nossos momentos de pausa com mais qualidade. O link para se inscrever na newsletter está na descrição desse vídeo. E bora lá falar dos lidos de outubro. Ao todo eu li 4 livros e comecei por um livro da Kelly Fortune, que é uma autora na qual eu cheguei um pouquinho atrasada no hype, já tinha muita gente falando dela, especialmente as meninas que leem, né, as youtubers em inglês, falam dessa autora há muito tempo. Um dos livros dela, que foi o que eu li e resenhei aqui pro canal, que se chama Depois daquele Verão, fica aí a recomendação porque esse eu gostei muito e tem resenha. Esse livro dela vai ser adaptado pra uma série do Prime Video também. Agora que teve todo o rolê lá do The Summer I Turned Pretty, todo mundo voltou a recomendar esse livro dela, porque ele tem triângulo amoroso, bem diferente, tá, gente? Eu não sei, tipo, eu acho que os temas flertam com a mesma coisa, começa adolescente e isso os dois livros têm em comum, tá? Mas eu não sei, assim, não é um triângulo que nem o The Summer I Turned Pretty. Mas enfim, eu li o primeiro livro, fiquei obcecada e resolvi ler todos os livros dela. Eu li, então, Depois daquele Verão, que é o primeiro livro da autora, engatei direto Um Verão Radiante, que é o último livro publicado dela, mas que é a continuação do primeiro. E fui, depois de ler Um Verão Radiante, que eu também gostei, para Me Encontre no Lago. E aí temos uma pequena decepção, porque dos 3, este é o que eu menos gosto. E Me Encontre no Lago, a gente vai acompanhar a história da Fern e do Will. A Fern é uma pessoa que cresceu no Canadá, assim, no interior do Canadá. A mãe dela é dona de um resort, mas numa coisa luxuosa, mas menos luxuosa, assim, um resort na beira do lago, assim, que as pessoas vão passar o verão. A mãe dela tem esse lugar, que ela herdou dos avós da Fern, né? E a Fern viveu a vida inteira nessa cidadezinha pequenininha, na beira do lago, no interior. Os hóspedes geralmente voltam todos os anos. Ela sempre viveu muito nesse universo que ela não gostava de fazer parte. Então a Fern vai ser meio uma adolescente rebelde. Ela odeia essa sensação de que todo mundo conhece ela e sabe da vida dela inteira. E até mesmo esse momento rebelde dela quase que dura mais, porque fica todo mundo sabendo que ela está sendo rebelde, lembrando, julgando ela, então ela odeia. Tudo isso muda quando a Fern vai para Toronto fazer faculdade e ela ama a cidade grande, ama essa vida que ela tá levando lá, as pessoas não saberem quem ela é, assim. Me identifico muito com essa sensação, porque também sou uma diva do interior, né? Então essa sensação de andar na rua e ninguém te conhece, nossa, gente, que sabor, sabe? Ela tá vivendo tudo isso, só que quando a faculdade acabar, a Fern combinou com a mãe dela de que ela vai voltar pro resort e ajudar a mãe com o resort. E isso é algo que ela definitivamente não quer. Só que ela não sabe como falar pra mãe que ela não quer. Até porque ela sente um pouco de culpa de ter sido essa adolescente rebelde. E ela sente que deve isso pra mãe e não consegue ser honesta, assim. A Fern tem uma grande dificuldade, né? A gente conhece ela nesse fim da faculdade ali, prestes a se formar. Ela tem uma grande dificuldade de situar pras pessoas daquele lugar de onde ela veio. Então, seja a mãe, a melhor amiga, um namorado, que ela tem um namorado à distância que mora lá. Situar pra essas pessoas quem ela é, o que ela quer e o que ela não quer. E ela se sente meio, assim, asfixiada por essa pressão, né? E por essa dificuldade de conseguir falar, porque ela não quer decepcionar ninguém. É nessa situação de despedida de Toronto e de não querer se despedir, de não conseguir ser quem é com ninguém, que a Fern conhece o Will, que é um pintor que vai trabalhar ali no café onde a Fern trabalha. Ele vai fazer um mural nesse café, e ela tem que ficar esperando ele terminar de pintar. Obviamente, o Will é um grande gostoso, né? A Fern tem uma expressão, assim, uma cara de poucos amigos, então ela não é muito simpática com as pessoas, ela é mais fechada, e esse cara acaba achando isso engraçado, vai tentar puxar assunto com ela vai contar pra ele, né, que ela tá indo embora da cidade, que é a última semana dela, que ela tem uma lista de coisas que ela não viu. O Will não mora mais em Toronto, mas já morou. Essa, inclusive, é a última noite dele na cidade,
cidade, ele veio de férias, a trabalho, sei lá, e vai voltar pra cidade dele. Então ele fala pra ela, eu já morei aqui, tu quer conhecer como um local? Tipo, eu tenho vários lugares que eu posso te mostrar. Vai ser ótimo, assim, eu revisito esses lugares também e te levo. E ela topa, óbvio, né, já que é a última noite dele, eles saem do café e vão passear por Toronto. Ou seja, a gente tem aqui um clássico indie que eu amo, 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 dou tudo que tenho, pode tirar uma moto no meu nome, que é um casal se conhecendo num tempo muito curto e vão andar por essa cidade, vendo a cidade e batendo papo. É a trama do meu filme favorito, que é o Antes do Amanhecer, e a trilogia toda é isso, mas especialmente esse primeiro, né, que eles vão se conhecer nesse dia e vão andar por Viena, e tem todo esse platônico, esse romântico, assim, de que as coisas até ganham mais força, porque é tudo meio mágico, meio de filme. 100% funciona pra mim. Quando eu fiz um curta na faculdade, também era isso, 2 pessoas se encontrando por um breve período de tempo no aeroporto antes de uma viagem. Então, assim, eu amo essa ideia. Por que não funciona este livro pra mim? Eu acho que faltou química. Tá? Talvez seja isso, tenha faltado química. Eles dão um check em várias coisas dessa listinha de andarilhos pela cidade, sabe? Eles caminham, ele mostra os lugares que ele gosta, eles vão num bar, dançam muito coladinhos, correm na chuva, ele vai dormir no apartamento dela, desenha ela meia luz, porque faltou luz, então ele desenha ela. Mas falta mágica, sabe? Falta algo, falta uma faísca. Eu, como leitora, não consegui perceber, como percebo no filme, como percebo em outras coisas que replicam essa fórmula, que esse encontro marcou a vida deles pra sempre. O livro vai ser dividido entre o passado, que é esse momento, esse dia fatídico que eles passam juntos, então a gente vai pegando pedacinhos desse dia, e o futuro, que se passa 10 anos depois, com a Fern tendo que voltar pro resort, porque ela depois, né, vai ficar morando, a gente descobre já no livro que ela tá morando na cidade grande, que ela não voltou e tal, e agora ela definitivamente vai ter que voltar, porque a mãe dela morreu, e deixou o resort pra ela administrar ou vender, enfim, mas especialmente, né, o sonho da mãe dela é que ela administrasse esse negócio da família. E não está exatamente fácil pra ela, porque esse lugar era 100% a mãe dela, ela tá lidando com o luto, ela não sabe se ela vem, se ela fica, mas ela nunca quis morar lá, mas será? E para piorar tudo, quem é que chega lá e diz, bom dia, vim fazer o meu check-in? Isto mesmo, o Will. O que aconteceu, gente? A Fern e ele tiveram essa noite mágica. Ela tava toda afim dele. Ele tinha que voltar pra vida dele. Ele disse, olha, eu quero muito ver o lago onde você cresceu, não sei o quê. Vamos nos encontrar daqui a 1 ano lá. Porém, a gente não vai se falar esse ano. A gente não vai trocar mensagem, a gente tá vivendo uma era de smartphones, né? Nesse cenário, nesse contexto do livro. E a gente se encontra no que vem. Só que ele nunca aparece, né? E aí já me irrita o fato de como assim não vamos trocar mensagens, não vamos nos seguir nas redes sociais. Eu acho que essa coisa romântica, porque o Antes do Amanhecer também é assim, né? Eles combinam uma data específica pra se reencontrarem. Mas isso eram tempos mais simples, em que tu ia se comunicar com alguém de outro lugar por carta, por, sei lá, no máximo um e-mail. Não existia um celular na palma da mão das pessoas. Por que eles tinham que se evitar por 1 ano? Tipo, eu quero ir conhecer tua mãe, o resort onde tu nasceu e cresceu e viveu tua vida, mas nesse 1 ano não me mande mensagem. É estranho, né? Mas tá, então o Will não apareceu e nunca disse porque não apareceu e a Fern ficou lá, que nem uma palhaça, sofreu, coração partido. Então o que este cara está fazendo no resort agora? Ele veio trabalhar como um consultor, um trabalho para o qual a mãe da Fern tinha contratado, né, o Will. Talvez um dos grandes problemas deste livro seja, de fato, o personagem do Will. Ele é um péssimo, péssimo, péssimo par romântico. Eu não torço por ele em nenhum momento dessa história. Voltando no tempo, ele faz isso, né, tipo, não vamos trocar mensagens. Ele não dá nenhum motivo pra isso e a Fern, apesar de contrariada, diz, pode ser, né, porque ela não desagrada ninguém, não sabe desagradar ninguém. Ele não aparece, não dá motivo nenhum. Um telefonema, olha, não vou. Passam-se 9 anos e esse cara aparece. E pior, a Fern, sem ter uma resposta, sem ter uma explicação, sem ter nada, aceita esse cara de volta? Gente, pra mim já não dá. Pra mim já termina. Como diria Déa Freitas, termina. Mas, tá, vamos tirar o meu gosto pessoal por homens aqui. No presente, né, 10 anos depois, o livro replica essa mesma
inaptidão, inabilidade do Will em se relacionar com outra pessoa. Esse cara não sabe informar, ele não sabe ter uma conversa. Às vezes, alguém pode me dizer, ai, mas as pessoas são assim, elas não sabem ter conversas, não sei o quê. Mas foi ele que depois... Por que ele esperou 9 anos e foi lá atazanar essa coitada, sendo que ele não tava emocionalmente disponível? Foi ele que foi lá, ela tava em paz, vivendo o luto dela, gerenciando a pousada fudida dela. Por que ele vai atrás dela? E aí, quando ela se envolve com ele de novo, ele faz o mesmo movimento de não, mas eu não estou disponível emocionalmente. Tem muita coisa acontecendo comigo, com a minha família. Meu irmão, circulando, entendeu? Então, enquanto a Fernie tá aberta a pensar na vida com ele, fazer planos com ele, considerar as vontades, os desejos dele de futuro, o Will não conta nada, nem do passado dele direito, nem do presente. Ele não vê a Fernie. Eu não sei se ele não vê, mas ele não manifesta nada, ele não dá a entender nada dela no presente e futuro dele. E ele vai, e na véspera de um evento super importante pra ela, o cara vai lá e desaparece de novo. Sem deixar nem o post-it que o lixo humano deixou para Carrie Bradshaw. Sei lá eu em que temporada de Sex and the City. I'm sorry. Pelo menos isso, um bilhete. Olha só, fui embora. É o ghosting presencial, entendeu? Ah, estávamos vivendo algo lindo, ele pega e some. Sem explicações. E esta mulher, a autora, coloca esta mulher, personagem, pra ir atrás desse cara de novo. Tipo, não, a gente vai conversar sim. E é isso. Entendeu? A história é essa. Eu não consigo tancar que esse seja o par romântico, entendeu? Que a gente tem que torcer. Não dá. Porque se tu me dissesse que essa é uma história real e que as pessoas às vezes são assim, elas procuram as outras quando elas não estão emocionalmente disponíveis, elas brincam com os sentimentos dos outros, beleza? Não beleza, né? Mas, enfim... Acontece. Agora, que este é o par romântico dela, que esse é o cara com quem ela quer casar e ter um futuro, não dá pra mim. Então, pra mim, ficou com 2 estrelas, porque não tem química, eu odeio o personagem do Will e não acho que esse é o amor que essa personagem merecia. Olha, gente, osso, viu? Dou 2 estrelas, não é este o livro que eu recomendaria ler da autora, mas se você quiser, tá por sua própria conta e risco. E aí, de um romance gostosinho, a gente vai para o livro do momento, hype do hype. Não existe nenhum podcast que eu escute que o Michel Alcoforado não tenha ido dar entrevista para falar sobre Coisas de Rico, né? Coisa de Rico, o nome do livro. O Coisa de Rico surgiu a partir das pesquisas do Michel, mais de 15 anos pesquisando o que significava ser rico no Brasil. Isso vira a tese de doutorado dele também. Então aqui a gente tem um livro de não ficção. Ele, como antropólogo, olhando para essa sociedade brasileira, para essa elite brasileira e tentando desmantelar esses códigos ali do que significa, né, ser rico. O que traduz para além da posse de dinheiro, né? Como a gente identifica um rico, seja por como ele se veste, como ele se comporta, o que cada elite está pensando, os ricos de sempre contra os novos ricos, enfim. O resultado dessa pesquisa é um livro super interessante, que tem essas pessoas que são reais, mas que são tão inacreditáveis, assim, as coisas que eles falam, que eles pensam, como eles se comportam, como eles tratam o Michel também, as concepções que eles têm, que parecem até personagens de tão fora da realidade que essas pessoas estão, assim, de um outro mundo mesmo. E aí, apesar de ser um livro das ciências sociais, esse é um livro que vem com uma linguagem super jornalismo literário, assim. Então é como se ele estivesse te contando essa história sem esse academicismo, sabe? Ele vai te explicando, te contextualizando as coisas, mas ele faz isso de um jeito leve. Ele até traz outros pensadores, os outros antropólogos, sociólogos, enfim, para explicar conceitos, para explicar coisas, mas tudo de um jeito muito natural, costurado na história, com ele posicionado, vivendo as coisas que essa história tem, né? As pessoas vão ficar o tempo inteiro interagindo com ele e ali a gente vai vendo a diferença e delas com os outros ricos, né? Então é sempre uma comparação, na verdade, né? Que vai definindo quem está dentro e quem está fora. E ele vai usar muitas vezes o humor e a ironia também aqui. Ele conta da perspectiva dele, né? Então ele é o narrador dessa história, vai
trazendo os personagens, vai trazendo como ele também muda, né? Porque ao entrar em contato com esse universo, ele também vai começar uma transformação interna e externa dele mesmo, né? Pra tentar pertencer a esses lugares, e também vai aprendendo, conhecendo coisas novas, vai se influenciando por esse meio, né? Ele não passa ileso, ele não é um observador que não interage. E aí tem situações que ele vive, tipo, sei lá, ele vai na casa de um cara e o cara tem uns quadros ali de arte e ele passa e comenta alguma coisa. Aí o cara chama ele pra entrar na próxima sala. Ali, os quadros são menos populares, né? Tipo assim, tem os quadros mais famosos na entrada, né? Que todo mundo poderia identificar. Aí tem dentro outros um pouquinho mais complexos. À medida que o Michel sabe mais de arte, ele tem mais acesso a esse cara, porque em teoria ele é um cara mais intelectualizado. Então, pra ele saber quem é o artista tal, de vanguarda, não sei da onde, ele precisa ter acesso a essa educação formal e essa educação cultural que meio que só o dinheiro te proporciona, entendeu? E aí ele chega até o desafio final, que é estar numa mesa aí com essa galera toda, e eles dizem assim, ai, vamos pra Londres amanhã? E aí a gente passa um fim de semana estendido, todo mundo começa a tirar os cartões das carteiras e pôr em cima da mesa, e eles compram a viagem. Ele até conseguiu performar através da intelectualidade, do conhecimento, mas depois, quando chegou na hora do dinheiro mesmo, ele não tinha, né? Então é muito interessante, assim, ele fala muito sobre essa galera toda que tem dinheiro, que vira artista, mas nunca escreveu livro nenhum, nunca compôs música nenhuma, nunca termina de pintar o tal quadro, né? Que é uma coisa assim, pra estar desocupado, fingindo que é ocupado, né? O desocupado ocupado. Então, ai, não, eu sou pintor. Só performa a vida do artista e nem arte tu faz. Enfim, tem uns personagens que eles estão indo pro Orlando, que eles são, tipo, meio esses novos ricos, que eles são muito engraçados também. Tipo, eles vão sem nada, sem uma escova de dente, nada, porque eles querem comprar tudo nos outlets lá em Orlando. E aí, obviamente, eles são parados pela imigração, né? Porque, como assim? Eles não têm nada, não sei o que, e eles ficam, porque a gente veio comprar, e daí o cara joga a carteira cheia de nota em cima da mesa. Gente, sério, um surto. E aí o mais interessante, talvez, de tudo, é que o Michel entrevista gente, todo mundo com muito dinheiro, obviamente, né? Mas ele entrevista cara que tem um iate, que é um grande fazendeiro, tem um iate, tem tudo. Uma pessoa que mora na Suíça, que, tipo, uma camisa dela é 8.000 € e que ela come num restaurante estrelado lá todos os dias e que quando ela não tá muito afim, o chefe do restaurante estrelado vai pra casa dela cozinhar, quando, sei lá, a cozinheira dela tá de folga, alguma coisa assim. Esse cara vai pra lá fazer os almoços da família dela, o chefe de um dos restaurantes mais caros na Suíça. Então ele fala com gente que é herdeira de berço, empresários multimilionários, pessoas que têm muito dinheiro. E nenhuma delas diz assim abertamente que é rica, porque sempre tem alguém mais rico do que essa pessoa. Então, se a pessoa tem dinheiro para pôr o filho na escola mais cara de todo o Brasil, nessa escola tem alguém que tem mais grana que eles e a filha deles é a pobre dessa escola. O cara do iate passa e aí um dos vizinhos dele, dessa marina, não sei, o cara tem um barco gigante, tem um iate pra guardar um iate menor dentro. E aí ele fica, isso sim é que é ser rico. E aí o cara desse iate provavelmente deve ter outro iate que dentro... uma matrosca de iates. A declaração também, né, das pessoas e tal. No Brasil, ninguém se declarava, se reconhecia como rico, que é uma loucura de tu pensar, assim. E aí as pessoas dizem que não, que elas têm uma vida confortável, que elas são de classe média, sendo que elas têm muita grana. Não tá tão bem definido o que é a riqueza, né, para além do dinheiro. Então as pessoas ficam o tempo inteiro atrás desses símbolos pra tentar performar essa riqueza. Então o jeito que o corpo se parece. Tem um momento que um cara fala pro Michel que pra ele ser levado a sério nesse universo ele tem que ser magro, porque ele, né, não ser uma pessoa magra mostra que ele não tem força de vontade para abdicar dos prazeres da vida e que ele tá abusando dos prazeres da vida, e isso não é rico. Coisa de rico vai ficar investigando tudo isso e vai passar uma boa parte do tempo também contando como que o Michel consegue se inserir nesse universo. Todas as mudanças que ele vai fazendo nele mesmo, as tentativas que ele faz, porque ele conhece
conhece alguém e aí essa pessoa tenta abrir portas pra ele, mas ele toma portada na cara o tempo inteiro. Tem um momento, né, que ele começa ele vai estudar fora pra estudar luxo, né, porque ele já tinha estudado muito, mas muito academicamente, né. Ele não estudou o luxo, ele não estudou quem são as famílias direito, né, quem tá na capa da cara, sei lá, sabe? E aí quando ele vai estudar fora, e daí ele escreve um artigo e tal, e alguém cunha pra ele em algum jornal o termo de antropólogo do luxo. E aí ele começa a vestir as personagens, então ele vai pro Orlando também, comprar as roupas de outlet de marca, usar o terno tal. Então tem toda essa jornada dele quase como se fosse um romance de formação, assim, de que ele vai se moldando pra pertencer e aí daqui a pouco se mistura o que é o personagem do antropólogo do luxo e quem é ele de fato. Essas coisas vão se misturando e de repente ele vai se tornando um pouco essa galera que ele tava olhando. Ter ele como personagem faz com que a gente consiga acompanhar isso com os olhos do de fora, né? Que a gente também tem, a não ser que você seja aí uma rica bilionária. Mas o interessante é que, sei lá, numa outra entrevista dele, alguém perguntou, tipo, tá, mas as pessoas não ficaram putas contigo, né, porque tu fala muito e tem essa ironia, e ele disse que não, que o distanciamento de se enxergar como rico é tão grande que as pessoas dão risada e ficam, ai, os ricos são muito doidinhos mesmo, né, hahaha, e não percebem que também fazem parte disso, sabe, que também constroem essa história. Então eu achei muito interessante. E é assim, eu podia ficar falando desse livro horas, porque eu gostei muito, tem muitos causos engraçados, então tem uma treta lá, de que quando ele é publicado como antropólogo do luxo, as pessoas começam a procurar ele pra dar o carimbo, porque talvez ele seja a miragem que todo mundo queria, o carimbo de isso é genuíno, isso é luxuoso, né? Talvez ele possa dar essa chancela, né? E ele começa a conseguir se aproximar dos ricos a partir disso. E aí, quando ele tá nessa, né, de ter aparecido no jornal e tal, um grande empresário manda mensagem pra ele dizendo, ai, Michel, queria marcar uma conversa com você, e passa o contato da sua secretária, que a minha secretária vai entrar em contato com ela. E ele disse, eu não tenho secretária, porque imagina, ele é um pesquisador, né, que isso. E aí o cara nunca mais falou com ele. Enquanto ele não criou um e-mail fictício, que era ele mesmo que respondia, com a secretária, sei lá, Claudete, ninguém dava moral pra ele, porque rico tem que parecer ocupado. Então são umas noções tão ridículas que chega a ser risível, assim. Então gostei bastante. Estou pronta para fofocar dos causos. Com quem tiver lido, me contem nos comentários. Pra mim, Coisa de Rico ficou com 4 estrelas, porque eu queria um pouco mais. E também porque eu achei o final muito abrupto. Pra mim, podia ter sido melhor desenvolvido. Então pra mim ficou com 4 estrelas, mas eu adorei. E fiquei meio chocada, assim, porque tem coisas que a gente espera tudo de pior, mas tem coisas que são muito impressionantes, assim, ainda assim. Nesses pequenos gestos, nessas pequenas formas de dizer pra pessoa que ela tá fora, sabe? Enfim. Ainda no Brasil, o próximo livro é um que eu queria ler tem muito tempo, já estava na minha lista, mas tinha um tópico sensível que eu tava evitando bastante, assim, que achei que ia me engatilhar muito, e fui deixando pra depois. Mas aí, este mês, ele foi o tema do Clube do Livro que eu tô fazendo parte aqui em Barcelona, né, de literatura contemporânea brasileira, e não teve escapatória, mas de alguma maneira, que bom que foi agora que eu já consigo tocar nesse assunto melhor. Que bom que eu fiz essa viagem com o autor e também com o pai dele, o seu Didi. Estou falando de O Que É Meu, do José Henrique Bertolucci. Estou com ele aqui no meu Kindle até agora, porque não esperei. E ele já começa da seguinte forma, eu vou ler pra vocês já terem a mesma sensação que eu. A primeira frase, o primeiro parágrafo já fez assim, ó, pá, no meu coração, na verdade. Lembra que esse aeroporto o pai ajudou a construir para você poder voar. Ouço essa frase do meu pai sempre que tem que pegar algum voo no aeroporto de Guarulhos. E eu sempre me lembro, mas demorei pra aprender. Lembra que o pai construiu esse aeroporto pra você poder voar? Pelo amor de Deus, entendeu? E O Que É Meu, a gente tem uma autoficção, então, escrita pelo José sobre ele e o seu pai. E eu achei muito interessante também que ele fala, assim, em algum momento, que essa história eu só consigo escrever como filho. O seu Didi, que é o pai do autor, é um homem dessa geração de pessoas que meio que trabalhou desde criança, assim, que não tem muito estudo, que trabalhou em trabalhos muito braçais desde jovenzinho, seja na lavoura, seja de mecânico, seja fazendo coisas, e que são essas gerações e essas pessoas que fazem parte de classes sociais também, que construíram o Brasil nas mãos, né, no braço. Então o seu Didi foi caminhoneiro
por 50 anos da vida dele, que é uma profissão super pesada, e tem nessa história, né, da sua carreira, né, da carreira de caminhoneiro, a história dele vai se emaranhando muito na história do Brasil. Então ele estava ajudando a construir o aeroporto de Guarulhos, ele estava transportando coisas para a construção da Transamazônica, ele vê o desmatamento, a maneira como as pessoas vão desmatando e destruindo essa floresta e não se importar nem um pouco com o que vai acontecer depois. Ele tá em tudo isso, né? A história dele tá muito conectada com a história do Brasil e do progresso, né? Do dito progresso do nosso país. E aí, por que o José começa a escrever esse livro, na verdade, né? O pai dele, por viver essa vida de caminhoneiro também, ele já tem várias questões de saúde, já teve que operar o coração várias vezes, mas agora ele está com câncer. E um câncer bem duro e bem complexo, assim. Essa é meio que a forma, isso estou pensando eu, né? Estou interpretando eu, Márcia leitora. A escrita é uma forma de eternizar esse pai e de se aproximar desse pai também, porque para ser um caminhoneiro, esse cara nunca esteve em casa, né? Ele estava sempre trabalhando, viajando e tentando garantir o sustento dessa família, porque também ele vai explicar no livro um pouco dessa concepção de que o caminhoneiro é o primeiro empreendedor do Brasil. Ele tem esse sonho de ter uma frota, de ter uma transportadora, ele compra o primeiro caminhão e ele acha que ele é o dono, né? Especialmente nesse momento mais antigo do Brasil, né? Porque hoje acho que é um pouco diferente. Mas cada um comprava o seu caminhão e investia tudo naquele caminhão, sonhando em comprar o próximo, e esse sonho meio que nunca se pagava, né? Nunca acontecia. Na verdade, era para ele viajava tudo isso, fazia tudo isso meio que para garantir o sustento e garantir que os filhos estivessem na escola e pudessem se formar e ter acesso ao essencial, né? Esse cara nunca teve muito presente, né? Porque a profissão dele era viajar. Através das histórias, então ele decide entender nesse livro, talvez, melhor essa relação com o pai, entender quem o pai foi e é um cara que é amoroso, que cozinha pra ele. Tu vê, assim, pelas conversas que eles vão tendo ao longo do livro, que é uma relação de muito amor, mas que também foi de muita distância, assim, né? Então ele aproveita esse livro pra criar esse registro do pai, mas acho que também pra processar, né? E se conectar com esse pai, ter essa desculpa pra ouvir todas essas histórias de alguma maneira, né? E acho que tem uma coisa muito bonita em amar também, as tentativas que a gente faz de eternizar essa pessoa, né? De dividir essa pessoa. Quanto mais gente lembrar dela e souber dela, mais eterna ela vai ser de alguma maneira, né? Enfim, acho que é um livro que toca muito na emoção, assim, tanto na minha emoção por ser um tema sensível, mas também, né, como eu li em grupo, muita gente se emocionou no clube, teve gente que chorou e tal, porque toca também, todo mundo migrante, né, os familiares estão, na sua grande maioria, no Brasil, as pessoas aqui, mas é um livro que vai falar muito sobre essa distância e esse contato também, né, que é uma das partes pra mim, que é uma das partes fortes desse livro, assim, dos pontos que eu mais destaco como positivos. O livro traz essa reflexão de como os caminhoneiros são uma classe essencial pro Brasil. O Brasil para, né, a gente viu com as greves lá em tudo aquilo que aconteceu. O Brasil para sem os caminhoneiros, mas que ao mesmo tempo parece que culturalmente a gente não dá conta de explicar, de falar sobre. Então, tipo, não tem muitos livros sobre caminhoneiros, novelas em que o protagonista é um caminhoneiro, sabe? A gente tem coisinhas, sei lá, o Carga Pesada. Ele fala de algumas músicas sertanejas também, que vão abarcar melhor, vão tentar de alguma maneira abarcar essa vivência da estrada, essa solidão, essas particularidades, mas que parece que é uma classe que é ignorada, assim, pela cultura, pelo audiovisual, por tudo, assim, que eles passam meio despercebidos, assim, como se fosse magicamente as coisas se transportassem por todas essas estradas, né, ao mesmo tempo que é um trabalho tão braçal e tão fundamental e tão precarizado também. Isso é algo que o autor vai dar bastante ênfase a partir das histórias do Seu Didi, né, ele vai costurando. E tem uma coisa que eu gosto muito, que são os capítulos que tem a história
história dos amigos dele, dos outros caminhoneiros que ele conheceu na estrada, que eram amigos dele. Eu gosto muito, porque daí também é ele contando. Então a gente tem as incursões do seu dia, as coisas que ele fala, os comentários, como se fossem transcrições. Então é 100% história oral. E ele tem até uma formatação diferente. Então tá em itálico. Ele escreve do jeito que o pai fala, né? Em teoria. Então ele corta os S's. Ele vai escrevendo do jeito que o pai fala. As histórias desse pai, as histórias desses caminhoneiros, às vezes é engraçado, às vezes é muito triste também, porque ele tá consciente da solidão. E tem outras coisas que ele não tá, tipo que eles faziam um churrasco de escapamento, sabe? Botava a carne em cima do motor, sei lá, do caminhão, e ia viajando. Quando chegava no outro lugar, a comida, o churrasco tava pronto, tipo... Não existe maneira disso ser saudável. Mas a quantidade de horas de não dormir, de não se alimentar direito. Tem muitos pontos da estrada que nem tem mais estrada, que tem que pegar balsa, que tu não tem um restaurante, tipo, não tem um mercadinho, né? Restaurante. Não tem um mercadinho, então meio que tu tem que comer qualquer coisa que tiver. Tem algumas metáforas ali dentro que são mais óbvias, tipo, sei lá, uma coisa que eu achei bem interessante, né? É que ele usa esse corpo adoecido do pai, que é, sim, resultado da precarização do trabalho que o pai teve a vida inteira. Ele usa o corpo como território e o câncer como essa doença que vai entrando sem respeitar nada, que vai colonizando o corpo, que vai dividindo o corpo. Então, cada parte tem um especialista, eles não se combinam, não se concordam nas abordagens de tratamento, que é essa coisa que vai entrando, passando por cima de tudo, né? Como no caso se fez com a floresta. Eu achei muito, muito, muito interessante, sabe? Um outro assunto que é super latente, que é super interessante, que toca muito, assim, tocou todo mundo no clube, me tocou muito também, e que está muito em alta, né? Que é esse migrante de classe, esse dissidente de classe, né? O José tem uma relação muito diferente com os pais à medida que ele vai ascendendo social e culturalmente. Então, ele é filho de um caminhoneiro que nunca estudou, que não teve a chance, a oportunidade de estudar, né? E ele é um cara prodígio. Então, ele ganha um monte de medalha, Olimpíada de Matemática, vai ganhar bolsa pra estudar, pra fazer mestrado, pra fazer doutorado. E a cada conquista dessas, ele vai se afastando mais dos pais. Porque ele fala que ele vai mudar o jeito dele de falar, então ele vai parar de falar os R de São Paulo. Ele vai tendo outros interesses que os pais não conseguem acessar. Ele diz em algum momento, a cada medalha, a cada viagem que eu fazia, mais eu ia me afastando deles e menos eles iam entendendo quem eu era, os meus gostos, os meus gastos. O pai fica sempre querendo saber quanto ele ganha, ele fica meio assim de falar, sabe? Porque tem uma separação muito grande, né, entre esses dois. E acho muito bonito também que o livro consiga, né? Ele consegue nesse livro fazer o ponto de encontro. Tem uma coisa muito clara, assim, que o pai dele ficava sempre fazendo uma brincadeira com ele de hoje o pessoal me pediu, vim aqui te visitar na universidade, o pessoal me pediu pra entrar e dar uma aula de caminhão. Que pra mim já é ele 100% tentando se conectar, né? Dando esse passo de conectar com o filho. E aí depois tem um momento que o autor começa a fazer o contrário, de tipo, nossa, ontem eu vim lá da Transamazônica e não sei o quê. Então ele começa a fingir que foi caminhoneiro, sabe? Eles se encontram nesse meio do caminho. Então essa mensagem acaba sendo muito bonita também. E aí eu pincelei que o livro vai trazendo a história do Brasil intercalada com a desse pai. Então a gente tem os depoimentos do pai dele, pequenas anedotas, ou às vezes uma história. E aí o autor faz um zoom out do pai e começa a trazer dados, pesquisas, citações de outros autores. Ele vai contextualizar pra gente a ditadura, vai contextualizar vários momentos históricos que são importantes. A imigração dos europeus pro sul do país, ele também, né, pelo sobrenome já dá pra saber, mas eles são descendentes de italianos. Ele vai contextualizando tudo isso pra gente, pra que a gente entenda que a história do pai dele é maior do que o pai dele. O pai dele é, entre aspas, um cara comum. Sei lá, a precarização do trabalho. Ele vai explicar, né? Ele vai trazer quais são as doenças que os caminhoneiros mais têm e como está completamente conectado
conectado ao estilo de vida que eles levam, né? Que não é nem escolhido, é imposto por essa profissão. Eu acho que quando o livro vira essa outra coisa, essa tese, essa contextualização, o livro me perde um pouco. Talvez seja algo de gosto mesmo, porque, por exemplo, no clube, né, como eu tive essa oportunidade de ler em grupo, várias pessoas gostaram disso. Teve uma pessoa que falou, eu me senti num documentário, então tinha a pessoa contando ali, dando risada da vida dela, ou contando alguma coisa, e saía e vinha uma pessoa que entendia do contexto político, social, histórico, me dava um contexto, me explicava mais. Não é que eu não gostei, eu soube coisas novas, foi interessante, mas o livro tinha tão mais força no personagem, tão mais força nessa história individual. E aí eu acho que, assim, a literatura tem esse poder muito forte de falar sobre um movimento social, sobre um momento histórico, sociológico, cultural, a partir da história de uma pessoa, sabe? A gente consegue ter uma visão de todo e as coisas ganham mais peso quando a gente personifica. Então, sei lá, por exemplo, O Avesso da Pele, né, que é um dos livros que eu mais amo, um dos meus livros favoritos. Ele te desmonta nos detalhes. Nesse pai, que é um professor exausto de tentar, nesse filho fazendo também essa busca de encontrar o pai, reconstruir o pai através da escrita, tá presente nesses dois livros. Eu nem tinha pensado nesse motivo para trazer os dois aqui. São temas sociais super importantes e que tem que nos sensibilizar e nos sensibilizam. Mas quando a gente traz para uma família, um pai e um filho, eu não preciso de uma pesquisa para dizer que... Márcia, né? Não preciso de uma pesquisa para me dizer que caminhoneiros têm problema do coração, colesterol, não sei o que, e câncer. Só pela história dele, do seu Didi e dos amigos dele, que a maioria morrem muito jovens, a gente entende. O que eu quero dizer é, a gente não precisa abarcar todas as complexidades de uma profissão, de um momento histórico, de uma classe social, enfim, numa só pessoa. Mas, a partir de uma só pessoa, a gente consegue entender muito de uma classe. No caso de caminhoneiros, por exemplo, de homens caminhoneiros, nessa época. Sei lá, assim, eu senti que tem um quê acadêmico que não tem, cada autor vai escolher o jeito de escrever seu livro, e é muito natural que ele, sendo um pesquisador, e a linguagem dele sendo essa também, porque a linguagem do pai é totalmente oral, tá lá, transcrita, com o tom de oralidade mesmo, assim, dá pra ouvir o pai dele falando praticamente. E talvez a linguagem dele seja acadêmica, e aí ele faz esse cruzamento das duas, essa viagem, né? As palavras são estradas. Resumindo, porque já falei demais, acho que é um livro que pode tocar muita gente, que eu recomendo muito, apesar das minhas ressalvas ali, né, dos detalhes que eu falei, mas que, assim, rendeu muitas conversas legais entre o clube, comigo e outras pessoas que fazem parte da minha vida que não estão nesse clube também. Então, acho que é um livro muito bom pra ler e conversar com alguém, seja uma amiga, seja pra ler num clube do livro, seja a sua blogueira local, a sua vlogueira local hoje em dia, né? Porque eu amo falar sobre livros nos comentários, amo falar sobre livros, né? Estou aqui há quanto tempo já falando, mas também amo seguir a conversa nos comentários, então se você já leu ou se despertou alguma reflexão aí, me conta que a gente conversa por lá. O que é meu ficou com 4 estrelas, muitas citações e marcações infinitas no meu Kindle, porque tem muitas frases bonitas e muita vontade de ouvir mais do autor, tem um episódio da Rádio Novelo, já me contaram, que aparece o autor contando a história do livro, que eu tô segurando pra um dia que eu tiver querendo chorar. De um livro super sério, nós vamos para uma galhofada. Que eu tava, assim, nesse clima de final de outubro, Halloween. Eu disse, o que eu poderia ler que fosse um pouquinho Halloween, mas no meu mundinho romances, florzinhas e lattes, entendeu? E aí eu passei numa livraria lá em Lisboa que tinha um livro chamado Morando com um Vampiro, né? My Roommate is a Vampire, porque tava em inglês. Eu fiquei... Que história é essa? Fui atrás e pensei, pronto, é isso que nós vamos ler como Halloween. Já aviso que tem uma resenha inteira dedicada a este livro, em que eu comentei com mais detalhes, dei gostosas risadas, entrei mais no universo do livro. Esse livro foi escrito pela Jenna Levin, que é uma autora que esse é o primeiro livro dela, e é um livro super leve, não tem nada de terror, eu só peguei essa desculpa aí do Halloween pra permitir, pode entrar
vampiro. Aqui a gente tem um ponto de partida divertido, então, né? A Cassie, que é a nossa protagonista, é uma artista falida e fodida, sem dinheiro, não consegue vender a arte dela, ninguém chama ela pra fazer exposição nenhuma. Ela fez um mestrado em arte, pelo qual ela segue pagando muito dinheiro em dívidas estudantis, então ela fica dividindo o quarto, ela nunca consegue morar sozinha, e agora o apartamento que ela mora está sendo, né, esvaziado, lá vão vender, sei lá, ela tem que sair do AP, e ela não tem pra onde ir, e ela não quer de jeito nenhum ter que contar com a caridade dos amigos de tipo, ai, vem ficar aqui em casa enquanto as coisas não se ajeitam. Ela tá tipo, Deus me livre, eu sou uma mulher de 30 anos, eu tenho que ser capaz de dar conta da minha vida. Mas ela não está sendo, então ela tem vários trabalhos de meio turno, trabalha num café, numa biblioteca pública, tá sempre atrás de um bico, mas mesmo assim é uma vida muito... que ela nunca tem dinheiro pra nada. Até que ela vê um anúncio no jornal dizendo que tem um quarto pra alugar numa das zonas mais centrais da cidade, mais chiques da cidade, de frente pro lago, pela bagatela de $200. E ela fica, tem alguma coisa muito errada com esse apartamento. Imagina, esse quarto podia custar $2.000, talvez mais, e o cara tá alugando por $200. É um assassino, não sei o quê. O amigo dela incentiva, vai lá olhar, quando vê só um senhor que precisa de companhia. Ela não tem nada a perder, vai lá. E é neste AP que está apenas o homem mais lindo que ela já conheceu. O Frederick, no caso, nosso vampiro, mas ela não sabe disso ainda. O Frederick é um cara meio esquisito, então ele tem uma roupa muito formal, ele tá de cartola, terno de 3 peças, né, com colete e blazer. A casa é muito decorada, muito antiga, uns móveis de madeira escuro, umas cortinas fechadas, mas... movida um pouco pelo crush e pela necessidade, ela aceita. Se é fácil entender por que a Cassie aceita, por que o Frederick quer dividir apartamento com alguém. Porque ele tomou uma poção, não fica muito claro que tipo de bebida, que poção, quem é que fez, o que tinha, mas ele bebeu isso num rolê e dormiu por 100 anos. Então quando ele acordou, o mundo era completamente outro, e ele está totalmente defasado, tipo assim, ele não viu nem os carros como a gente vê hoje, então imagina internet, redes sociais, metrô, sabe, tem várias coisas que ele não sabe se comportar na sociedade, ele não tem cartão de crédito, ele é um cara que tá totalmente fora do seu tempo, mas que ao mesmo tempo precisa passar despercebida na sociedade, né? Os vampiros não podem se destacar muito, eles não podem chamar muita atenção, então o que ele quer é que alguém morando lá vá mostrando pra ele como é que uma pessoa do século XXI se comporta, o que ela come, o que ela veste, que tipo de café ela pede quando ela tá na rua, que coisas ela assiste, que músicas ela ouve, pra que ele não fique tão fora, porque sei lá, ele vai num café com uma pochete e tenta pagar com rufiões, eu acho que é, sei lá, mas uma moeda muito antiga, e daí ela fica, para, pelo amor de Deus. Então, assim, acho que por esse exemplo já dá pra entender um pouco do humor do livro. É um livro muito bobinho nesse sentido, assim, de que o humor é muito por esse descompasso dele com o tempo. E esse é o ponto alto do livro pra mim, que o livro consegue fazer super bem. Acho que eu nunca tinha visto um vampiro tão fora da sociedade da qual ele pertence, assim. E ele é um senhor, na verdade, centenas de anos, tentando usar um celularzinho com o dedinho que não tem nenhum botãozinho pra ele clicar, sabe? Acho que o livro faz isso muito bem. Acaba sendo muito engraçado. E é, de alguma maneira, talvez eu que não tenha tanto repertório assim sobre vampiros, né? Tudo que eu li de vampiro era quando eu tava sendo adolescente. Mas os vampiros já eram cool, né? Quando a gente conhecia eles. Eles eram esses bad boys meio cools, assim. Meio tristes e melancólicos, mas ainda assim descolados. Eles não pareciam tão ingênuos. E aqui não. O Frederick é um ingênuo. Ele pede ajuda pra ela, né? Quando a Cassie aceita morar junto com ele, ele faz uma lista de coisas que ele quer ajuda. Quer andar de metrô, sabe? Porque ele fica desesperado com a ideia de tanta gente, daquele negócio andando muito rápido. Ela é artista, e a arte dela é super contemporânea, ele não entende nada, e daí ele fica meio tipo... que diferente, né? Ela tá diferente ao caralho. Enfim, gente, assim, acho que é muito divertido mesmo. Foi uma leitura muito de refrescar, assim, a cabeça. E um bom contraponto também pra quando a gente vem de leituras mais difíceis, no sentido de não difícil de ler, mas difíceis emocionalmente. É bom ter um livrinho, assim, de apoio emocional, gostosinho, pra só dar uma risada e, ai, beleza, passou, sabe? Em alguns momentos, eu acho até que fica um pouco exagerado
gerado essa bobajada, né? Que eu acho em grande parte o livro bobo de um jeito bom, de um jeito brincalhão, de um jeito divertido. Mas às vezes eu acho que ele exagera um pouquinho também. Então tem um dilema principal aí desse livro que ele é solucionado de um jeito muito galhofa, muito farofado. E daí pra mim não dá, sabe? Tipo, eu queria um pouco mais de intensidade, queria ficar mais nervosa se ia dar tudo certo ou não. Por mais que eu soubesse que ia, que se colocasse em risco em algum momento essas coisas, essas certezas. E dá um pouquinho mais pra mastigar, sabe? Não pode ser tão pastoso. Se percebe que é o primeiro livro da autora, então ela tem uma escrita meio ingênua, até eu diria. Falta um pouco de estruturas, não quero dizer conhecimento, porque eu não conheço essa pessoa, né? Não sei que conhecimentos ela tem. Mas de técnica, talvez, do que faz uma história, tipo, de como construir um arco, de como aprofundar. Tipo, eu trouxe assuntos aqui que eu preciso aprofundar, não posso deixar meio solto. E ela vai passando, entendeu? Então a gente nunca entende muito bem o que o Frederick tomou. Beleza, ninguém tenta usar isso contra ele depois, quando ele vai ter o grande conflito. Em nenhum momento alguém considera que ela é uma humana, né? Tipo, que ela poderia morrer. Então, o jeito que ela vai tentar solucionar, assim, ninguém arrisca com a mortalidade dela. E eu queria, às vezes, que ela tivesse se preocupado um pouquinho mais e me dado uma segunda camada. Tem como a gente aprofundar algumas coisas, sabe? Eu senti que aqui ficou tudo muito superficial e o livro perde um pouco de força, assim. Que daí talvez eu nem fosse achar ele tão galhofa, eu só ia achar ele engraçado, sabe? Mas aí como tem coisa que se resolve assim, vira uma farofada. Se não tivesse essas soluções meio mirabolantes e totalmente surreais, talvez ia ser só um livro engraçado de namoro de vampiro. Eu não ia estar definindo ele como uma farofada. Para mim, Morando com um Vampiro ficou com 3 estrelas, porque ainda assim me diverti. E é um livro que, apesar de eu ter criticado e de ter 3 estrelas só, eu super recomendo a leitura. Então é isso, né? As pessoas são contraditórias. Lembrando que todas as semanas tem vídeo aqui no canal, de resenhas, de listas como a de hoje, vlogs, enfim. Um beijo e até o nosso próximo chá.